Tudo bem? Oi, Rita, tudo bem? Boa noite. Só um minutinho. Aqui também. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui no YouTube, tá? Só um minutinho. Que deu problema aqui. Boa noite, tudo bem? Vamos entrando aqui, pessoal. Que eu vou tentar entrar aqui no YouTube, que é mais legal aqui. Mas se não der, a gente faz só aqui no Instagram mesmo, tá? Só um minutinho. Oi, Carla, tudo bem? Vocês estão achando que a iluminação aqui tá boa? Comprei uma luz nova aqui pra ficar melhor a nossa iluminação. Ah, tá. Bom, aqui no YouTube, deixa eu ver. Eles falam aqui que eu não tô conseguindo transmitir ao vivo. Só um minutinho. Ah, eu acho que agora vai. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui no YouTube vocês estão me vendo? Eu precisava de um feedback aqui do YouTube para saber se tá dando para ouvir direitinho aqui no YouTube. Mas então, gente, estão preparados para a gente continuar a nossa live de infertilidade feminina? Deixa eu perguntar aqui, pessoal. Vamos ver como é que tá a transmissão aqui no YouTube. Porque eu acho que aqui não vai dar certo. Ok. Oi, Simone, tudo bem? Que ótimo. Oi, Dani. Conseguiu entrar, né, no grupo do Telegram. Aqui no Facebook também a gente tem espectador. Então tá bom. Eu acho que vai dar certo. Acho que aqui no YouTube agora foi. Ah, tá. Não tá vendo. Eita. Então, mas você consegue me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Acho que eu vou mandar vocês para aqui pro Instagram. Pois é, então eu mandei todo mundo que tá aqui no YouTube vir pro Instagram, tá bom? Ou pro Facebook também. Porque infelizmente hoje aqui no YouTube a gente não conseguiu conectar. Ok. Bom, gente, então vamos, né? Vamos continuar. Bom, vocês lembram? Oi, Fernando, passaram aqui pro Instagram, né? Melhor assim. Infelizmente vai ter que ser só Instagram e Facebook hoje. Ok? Bom, então, aproveitando que todo mundo já tá aqui, algumas pessoas, né, que tem me acompanhado aí, acompanhado o meu trabalho, que eu acho que das pessoas que estão aqui, talvez todas também já estejam no grupo do Telegram, né? Que é o grupo onde eu tenho feito as leituras diárias do clássico Suan. E eu particularmente tenho achado muito legal, porque eu acredito que a gente consegue aprender muito quando a gente lê o clássico da medicina chinesa, né? E aí a gente lê em mandarim e faz a explicação, faz a tradução,
que é uma tradução minha, sim, eu falo assim, minha, por que eu falo isso? Porque, como eu já expliquei algumas vezes, esses clássicos, muitas vezes eles são traduzidos por pessoas que são bilíngues, né, chineses, tem muita gente bilíngue, mas tem pouca gente que é bilíngue no mandarim e no português que entende de medicina chinesa. Esse é um aspecto, né? O outro aspecto é que normalmente esses livros também são traduzidos do inglês para o português, né? Então você perde duas vezes, você perde quando ele é traduzido do chinês para o inglês por alguém que não é especialista na área, e depois quando ele é traduzido do inglês para o português. Então, qual é a porcentagem de informação correta que você está tendo daquela tradução, né? Então, um livro, quando ele é traduzido dessa forma, perde-se muito, e isso é muito compreensível, porque a língua chinesa ela é muito difícil mesmo de ser falada, né? de ser aprendida, né? Aprender assim a ponto de você conseguir traduzir um clássico. E com esse meu histórico, né, estudei muitos anos lá, graduação, mestrado, então isso é um assunto que particularmente eu li muito já, então realmente se torna fácil, né, porque também eu estou traduzindo do inglês, do chinês moderno, né, que é muito mais fácil de traduzir, mas o Huan Tintin, né, o próprio clássico e todos os outros clássicos da medicina chinesa, quando você compra ele em mandarim, ele tá escrito em chinês antigo, e embaixo é igual a gente, embaixo do chinês antigo tem a tradução para o chinês moderno. E depois embaixo da tradução do chinês moderno tem a explicação da interpretação daquele autor. E aí se você comprar 3, 4 edições diferentes do clássico, cada um deles, se ele for um especialista na área, ele vai estar dando uma explicação diferente, né, do que aquela frase significa, tá? Então vejam como é difícil estudar um clássico, né? Primeiro você tem que ter um mestre chinês que vai estar ali te orientando, né, te falando, o mestre vai te dar aquela explicação daquela frase, e aí você vai aprender com aquele mestre. Então as pessoas que escreveram, vamos supor, os chineses que estudaram aqueles clássicos que tinham mestre e escreveram explicando sobre aqueles trechos, são pessoas que tiveram esse background, que tem esse, ou são os próprios mestres, né? Então realmente não é para qualquer um. Sim, olha, deixa eu falar aqui, o pessoal tá perguntando se não vai ter no YouTube. Gente, infelizmente eu não consegui conectar o YouTube hoje, eu tô muito triste, porque é assim, né? Quando acontece uma coisa, acontece tudo, né? Então, meu celular já tá com pouca memória. Então, semana passada, quando eu fiz a mentoria, eu não consegui mostrar a língua pra vocês. Agora, ontem meu computador resolveu queimar, aí depois já levei no especialista lá, queimou a placa de vídeo, sabe? O drive de vídeo do computador. Então, eu não estou usando o meu computador. Peguei o computador do Ivan e não funcionou o YouTube nele, tá? Então eu tô mandando o pessoal do YouTube todos virem aqui pro Instagram. Infelizmente hoje só no Instagram, tá bom? Mas vou organizar isso no meu computador. Quem sabe comprar o outro já, porque esse que eu tenho é muito antigo. Eu trouxe da China ainda quando eu me formei, tá, gente? Faz 10 anos que eu comprei esse computador. Tá na hora de trocar. Então, às vezes a coisa acontece assim, que é pra gente cair na real e perceber que tá na hora de investir, né? Mudar algumas coisas. E aí, mas investir também nessa live hoje, tô com luz nova, porque também meus amigos da fotografia, sabe? Pessoal que entende de iluminação, já estavam falando que a iluminação não estava muito boa. Então, fui investir numa luz melhor pra vocês, pra gente ficar num ambiente assim mais agradável, né? Pra poder aprender essas coisas interessantes. Tá bom? Bom, então esse foi o meu convite, a minha explicação sobre o que tem acontecido no nosso grupo do Telegram. Então, quem está aqui assistindo a live de hoje, que ainda não faz parte do grupo do Telegram, eu convido vocês a entrarem, a participarem, porque essa é uma oportunidade de ouro. Quem estava aqui na live agora, que eu estava explicando o quão difícil é a gente ter a tradução
de um clássico de uma forma assim tão direta, né? E como o clássico é difícil, como eu havia falado, tem toda uma interpretação por trás, que você tem que ter um mestre, um orientador para te explicar aquilo. Eu não posso, Karine, achar que aquela frase quer dizer uma determinada coisa assim tão profunda. Às vezes, quando o assunto não é tão profundo, eu posso supor alguma coisa. Mas quando é muito assim, é básico, não é, eu não vou comprometer todo aquele conteúdo. Mas quando é realmente profundo, eu não me arrisco a falar publicamente aquilo que eu tô achando daquele clássico sem consultar o meu professor, o meu mestre que tá lá na China. Do nada, assim, eu inventar uma interpretação, sabe? Então, é assim que funciona. Por isso que, na verdade, também essas frases que eu posto lá no nosso grupo do Telegram são as frases, assim, chavões. São frases batidas, as que não requerem tanta interpretação, tanto aprofundamento. A gente lê, a gente consegue interpretar com esse conhecimento que a gente tem, tá? As mais complexas, vou primeiro discutir com o meu mestre, com o meu professor, e depois eu posso discutir com vocês, tá bom? Bom, esse é o primeiro convite. O segundo convite é para me ajudarem a divulgar, curtindo as fotos, os posts. Eu ia fazer um convite aqui pro pessoal do YouTube para divulgar o canal, para mais pessoas entrarem, se inscreverem no meu canal do YouTube, para a gente aumentar o número de espectadores, porque aí o YouTube também consegue ajudar a gente a difundir mais essa informação, mas isso tudo também vem com o tempo. Claro que eu quero difundir a informação e também quero mostrar o meu trabalho para vocês, quero difundir o meu nome, isso é muito transparente e é óbvio que também existe essa intenção por trás. Mas a gente não consegue fazer um bom trabalho se as pessoas não nos conhecerem. Mas ao mesmo tempo, esse reconhecimento, ele vem aos poucos, se o nosso trabalho for verdadeiro, né? For frutífero, certo? E aí sim, agora já tem uma galerinha boa aqui, dá pra gente dar continuidade ao nosso conteúdo, então, da aula passada. Isso, tem um pessoal que sempre me ajuda a compartilhar, a curtir, e aos poucos isso tudo vai acontecendo, principalmente quanto mais eu divulgar, quanto mais eu fizer, mais pessoas curtem, mais pessoas divulgam, né? Então, cria-se essa bola de neve, né? Ok, então todo mundo aqui, vamos lá. Quem é que lembra da nossa primeira parte, né, do conteúdo infertilidade que nós comentamos a semana passada, onde nós demos uma introdução e onde a gente falou que a gente devia ter algumas atitudes, né, aquelas primeiras atitudes para começar então o nosso tratamento de infertilidade, que era, por exemplo, tratar o emocional do paciente, que a gente teria que tratar o ciclo menstrual do paciente, certo? Tipo assim, fazer regular o ciclo menstrual. Então, tratar o ciclo de acordo com as quatro fases do ciclo menstrual, né? Então, a gente tem a fase pós-menstrual, a fase da ovulação, a fase pré-menstrual e a fase menstrual. Aconselhar o paciente a não ter relação sexual, quer dizer, pode ter relação sexual nos 3 primeiros meses do tratamento, mas não seria ideal não tentar exatamente, ir do passo a passo, tá? Isso tudo é super importante. Não tentar engravidar nos 3 primeiros meses, porque a gente tá tratando o emocional e o ciclo menstrual. Aí a Simone disse, né, faltou a fase menstrual. Ah, pois é, então, na fase menstrual, que é a fase que ela tá sedando. Quando a gente está sedando, não é interessante a gente sedar também. Então, foi esse o aviso que eu tinha dado quase no finalzinho da live. Então, sedar significa usar técnicas de sedação, né, nos estímulos da agulha, mesmo que ela tenha uma síndrome de excesso, tá bom? E não fazer sangria. Isso, gente, não é só para tratar infertilidade. Quando você tem uma paciente que vem para tratar qualquer coisa, se ela estiver na fase menstrual, e é importante você perguntar se ela menstrua, né? Porque no Brasil é muito comum, as mulheres tomam muito anticoncepcional, muitas mulheres tomam anticoncepcional, né? É uma prática comum.
né, da nossa cultura. Então, às vezes ela nem menstrua, então aí você não precisa levar isso em consideração. Mas se ela menstrua, se é uma jovem, menstrua normalmente, não tá querendo engravidar, mas vem tratar dor lombar, se ela estiver na fase do período menstrual, não utilizem técnica de sedação naquela sessão, ok? Espera um pouquinho mais para então utilizar a sangria ou movimentos de sedação na agulha, tá? Bom, então essa foi a dica. É isso, basicamente. Aí a gente tem que fazer a diferenciação sindrômica, certo? Aí a gente comentou, até vocês responderam comigo, né? Que a menstruação, a infertilidade tá ligada principalmente com o meridiano do rim, do fígado e do baço. E também com o meridiano Chun e o meridiano Ran, certo? E aí que a gente vai entrar então no assunto de hoje, que é a diferenciação sindrômica. Pois é, aí a Simone pergunta aqui, ó, não pode se dar na lua minguante. Sabe por quê, Simone? Porque a lua minguante, ela tá minguando. É uma fase de sedação da natureza. Assim como o nosso ciclo menstrual tem 4 fases, a natureza, a lua, o ciclo lunar também tem 4 fases, certo? Então, é igual, né? Então, assim, a gente não deve sedar quando tá na lua minguante. Basicamente isso. Então, se você quiser adicionar as fases lunares no seu tratamento, é interessante também. Se você tem uma pessoa que está muito deficiente e você precisa muito tonificar, e ela vier na fase de lua crescente, a sua tonificação vai ser mais power, entendeu? Porque você já está usando a energia de crescimento da natureza também. Então, às vezes, isso você pode ir analisando. Porque você pensa assim, ó, por que naquele dia eu tonifiquei, no dia seguinte ela comentou que se sentiu tão bem, e hoje eu tonifiquei, ela não se sentiu tão bem. Aí você pode fazer essa análise aí com o ciclo lunar. Aí você volta lá no seu calendário e vê, naquele dia lá quando eu tonifiquei era a lua crescente. Então era a fase de tonificar, e é por isso que o meu resultado, o meu tratamento foi tão bom, tá? Sim, antigamente, hoje em dia influencia também, viu, Rita? Não era só antigamente, não. A gente é que tá muito distante da natureza, né? Mas a natureza influencia no nosso ciclo fisiológico. Não só no ciclo menstrual, mas em todo o nosso ciclo fisiológico. No nosso e no de todos os animais da natureza. Gente, tô triste porque hoje não funcionou no YouTube. Não funcionou porque o computador não conseguiu carregar o vídeo. Não, meu computador, já até expliquei pra eles também. Meu computador, eu testei no meu computador antes. Não tem placa de vídeo e não rodou o vídeo também. Porque não deu energia suficiente pra rodar o vídeo no seu computador. Não carregou o vídeo, eu não sei porquê. Ele não deu. A transmissão ao vivo falou que não. Não sei explicar as palavras técnicas aqui, mas não funcionou. Eu posso tentar de novo, sei lá, vou tentar aqui. Ok, gente? Bom, mas vai dar tempo, a gente vai terminar de fazer a programação de hoje, tá? São 5 síndromes. Deixa eu tentar fazer uma transmissão ao vivo aqui, direta do YouTube. Direta, assim, sem fazer aquela que eu tinha programado. Porque eu tinha posto uma capinha no YouTube. Agora eu vou ver se eu faço ela direta aqui. Ok? Sempre dando problema aqui nos meus problemas ao vivo, né? Fazer transmissão. Bora lá, vai transmitir isso aqui, gente. Reza aí, porque o YouTube é muito legal também. Eu fico vendo aqui o pessoalzinho comentando. Beleza. Bom, aí, gente. Primeira, então, como tá relacionado com fígado, baço, rim e meridiano Chon e Ran, ok? Tá, vamos falar primeiro Pois é, minha tecnologia aqui tá ruim, mas vou chegar lá, gente. Vou ficar profissa nesse negócio aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Tá,
Deficiência, vamos lá, primeira síndrome. Quando a gente fala de rim, de fígado, a gente sabe que são os meridianos que estão mais ligados com a questão do sangue, né, no corpo, né? O rim, porque está ligado ao aspecto reprodutivo e à energia ancestral, né? Então, tudo a ver com reprodução. O fígado e o baço, né? O fígado armazena sangue, o baço produz sangue. O meridiano Chon e o meridiano Ran, eles são os vasos extraordinários. E esses dois vasos, eles quase que formam um par, sabe? Yin e Yang, né? O meridiano Ran é o meridiano Yin e o meridiano Chon é o meridiano Yang. E o trajeto do meridiano Chon também se comunica com o útero, por isso que ele é muito ligado à questão da fertilidade. Então, normalmente, em vez da gente a gente fala assim, mas o meridiano Ran, que é o meridiano vaso-concepção, não faz par com o meridiano vaso-governador? Não dessa forma, tá? O vaso-governador sobe a coluna vertebral na parte de trás, é um meridiano Yang, né, porque ele tá na parte de trás do corpo, e o vaso-concepção sobe, né, na linha mediana, na nossa parte ventral, e ele é um meridiano Yin. E ele tá se conecta aqui com um períneo, né, com a região das genitálias, nasce ali naquela região, então por isso ele é ligado à fertilidade, pelo próprio nome do meridiano, né, meridiano Ran, ou vaso-concepção, como foi traduzido para o português. E o meridiano Chon, porque está conectado com o útero e faz um par Yin e Yang com o meridiano Ran. Tá? Então, qual seria a nossa primeira síndrome? Seria síndrome de deficiência do Yang, dos rins. Tá? Então, quando a gente pensa em rim e fertilidade, a gente vai detectar essa deficiência da energia Yang dos rins. Tá? Então, como eu falei, a gente vai discutir 5 síndromes. Baço, fígado, né? 5 síndromes, tá? A gente vai fazer uma análise aí no final. E aí, isso, a gente como terapeuta, a gente tem que ter em mente quais são as possíveis síndromes que vão existir nessas doenças, porque a medicina chinesa, ela não vai tratar a doença, como todo mundo sabe, né? Então, a infertilidade na medicina ocidental é tratada de uma única forma. Todas as mulheres tomam o mesmo tipo de hormônio, pode variar um pouquinho, um hormônio ou outro, né? Tem aquela questão da adaptação hormonal, mas o procedimento é igual, existe um protocolo igual para todas as mulheres, né? Isso é tudo muito estudado, em que dia vai começar a aplicar o hormônio, ingerir o hormônio, dia da ovulação, tudo extremamente estudado, né? E pegam todas as pessoas e colocam na mesma caixinha. Na medicina chinesa, cada mulher vai vir com uma síndrome, um problema que a gente vai precisar tratar, certo? Bom, ok, então isso a gente tem que ter em mente. Quando você já fez todo esse procedimento inicial, esse passo a passo inicial, já tratou por 3 meses, nesses 3 meses, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar tratando o ciclo menstrual em cada fase do ciclo, porque o principal objetivo é regular o ciclo menstrual. Então, aqui a dica que eu creio que já dei a semana passada é a seguinte: se você regula o ciclo menstrual, muito provavelmente ela já engravida. Se for aquele tipo de infertilidade que não tem uma causa específica, por exemplo, mecânica, nenhuma obstrução de trompas, ou não tem endometriose, mas simplesmente não engravida, aí você vai ver o ciclo menstrual é irregular, ou então ela tem um problema que a gente tem no ocidente que poucas pessoas dão importância, que são cólicas menstruais. Então, durante esses 3 meses é muito importante você fazer com que ela diminua essas cólicas menstruais, porque a cólica pode ser vários problemas na medicina chinesa, e isso pode estar sendo a causa dela não conseguir engravidar, sabe? E aí entra na síndrome. Então, você tratou 3 meses, vai estar tratando de acordo com as fases da menstruação. Fora isso, você já fez a diferenciação sindrômica ali na sua anamnese. Então, a gente vai estar tratando de acordo com essas síndromes. Então, essa primeira síndrome, tá? Infertilidade por deficiência da energia Yang dos rins. Como é que tem que ser essa paciente? Primeiro, ela tem
Por exemplo, um fluxo menstrual muito abundante, mas é um fluxo que não é denso, ele não é muito espesso. É um fluxo menstrual bem ralinho, embora abundante. Tá? Gente, agora é a hora de anotar. Se tem gente que gosta de anotar, que vem aqui com a live com tudo, caneta, papel, hora de anotar, porque quando vocês pegarem essa síndrome, vocês vão tirar de letra, tá bom? Então, fluxo menstrual muito abundante, mas ele não é muito espesso, ele é quase transparente. Claro, vermelho, né? Não tem coágulo, mas assim, bem ralinho, tá? Ele normalmente costuma vir atrasado. São questões básicas do fluxo menstrual, certo? Aí ele tem essa coloração vermelho desbotado. Fora isso, ela vai ter alguns sintomas de deficiência do yang do rim, que a gente já sabe quais são, né? Por exemplo, dores lombares e dores no joelho. É uma dor com sensação de frio, tá? Porque ela tem deficiência do yang. Então, dor lombar, dor no joelho. Ela tem aquela urina que é igual à urina, que é igual à menstruação, aquela urina fina, pouco densa, bem abundante, que é igual ao fluxo menstrual, porque isso tudo reflete essa deficiência da energia yang dos rins. Porque o yang dos rins, ele tem essa função de aquecer, de reduzir os líquidos, né? Aquele calorzinho, é aquele energiazinha que aquece, que faz o nosso chi se transformar. Como se transformar em essência, em outros líquidos que vão ser utilizados pelo nosso corpo. Como a energia yang dos rins está deficiente, ele não consegue fazer essa transformação, então tudo vira muito água. Então tem muita água na menstruação, tem muita água na urina, tá? Então tem frio na região lombar, frio nos joelhos, tem aquela face mais escura, deficiência do yang dos rins. Como é que é a língua? Língua pálida, com pouca saburra, ou não, uma saburra assim muito aquosa também. Não é pouca saburra não. Saburra ok, assim, abundante, meio aquosa. Porque a saburra aquosa tem a ver com essa deficiência da energia yang do rim de transformar os líquidos em um fluido essencial, em um fluido vital, né? Então o nosso corpo fica com essa sensação de líquido dentro. Por isso que a língua fica inchada, tá? Quem tem deficiência yang do rim pode ter edema, tudo isso. Então essa mulher vem tratar a infertilidade e ela tem estas características. Vocês veem como é fácil. Na verdade, quando a gente domina um princípio básico, quais são as características da deficiência do yang, né? E é por isso que eu gosto de explicar muito sobre os desequilíbrios do yin e do yang, né? Porque quando a gente volta para a análise da diferenciação sindrômica, a gente não precisa decorar nada, é só a gente imaginar, né, o que é essa deficiência, né, o que é a deficiência do yang. Aí você joga aquilo lá pro rim, e aí você tem que saber qual que é a função do rim, e aí você joga tudo ali naquele saco, e aí você consegue interpretar, sem decorar, tá bom? Então, características básicas. Uma característica muito boa também dessa mulher é a baixa libido sexual, né? Porque o yang é aquele calor, né? Aquele fogo. Então, se ela tem deficiência dessa energia yang, baixa libido sexual. E normalmente o problema dessa mulher sabe qual? Dificuldade na ovulação, tá? Porque o que promove a ovulação é a energia yang, que é novamente esse calorzinho, esse fogo que faz os óvulos saírem. Então ela não tem ovulação, tem ciclo menstrual, às vezes muito provavelmente é desregular, porque se você não ovula pela medicina ocidental, é porque você tem algum problema hormonal, né? Então o ciclo menstrual não é regular, tá? Então, fechou? Primeira síndrome. E aí, como o objetivo aqui é mais diagnóstico, é pouco falar dos tratamentos, tá? Mas como eu sei que é o que todo mundo também quer ouvir, a gente pode lançar aí alguns acupontos, mas o foco é no diagnóstico. Então, por exemplo, a gente pode utilizar mocha no VC8, perfeito, porque você tá ali, né? Canal vasoconcepção, tá em cima do canal, vai aquecer, vai tonificar essa energia yang.
Pode utilizar E36, que é um ponto que tonifica muito o Qi. Se você tonifica Qi, você tonifica Yang, tá? Pode utilizar também o acuponto Rin 13. Rin 13. Sabem, eu acho que eu falei isso a live passada. Esse acuponto, ele é o acuponto que se chama Qi Xue. Qi Xue. Qi Xue. Xue é acuponto em chinês. Então, é o acuponto do Qi dos rins. E ele está localizado 2 tsun acima do osso da púbico, né? 2 tsun acima do osso púbico, né? O rim é um meridiano bilateral, corre lado a lado ali com o meridiano vasoconcepção. Então, ele está distante do meridiano vasoconcepção 0,5 tsun, ok? Então, acupuntura no Qi Xue, que é o rim 13, se ela tiver síndrome de deficiência da energia Yang. Sim, tonificar e aquecer o Yang dos rins, ok? Sim, pode tonificar, tudo tonificando. O pessoal tá mandando várias coisas aqui, e se eu ficar lendo tudo, não consigo terminar o conteúdo. Mas pode mandar a pergunta, viu, gente? Depois eu vejo e eu respondo. Pode mandar a pergunta e ficar mandando coraçãozinho aí à vontade, tá bom? Mas é isso, tá? Então a gente tem que tonificar. A próxima síndrome é a síndrome que é, por exemplo, vamos falar da síndrome de estagnação do Qi do fígado. Tá? Lembra que a gente falou? A gente vai falar de fígado, rim, baço, meridiano Chon e meridiano Ran. Só que para cada um deles vai ter uma característica significativa na síndrome, né? Então, no rim, o principal é deficiência do Yang do rim. O principal. Pode ter deficiência do Yin também, porque se tem deficiência do Yang, tem deficiência do Yin. Mas quando ela apresenta essas características de... Porque o que vai definir, gente, é pulso e língua. Aí você viu o pulso. Ah, a gente não falou, né? Pulso lento, tá? Lento, profundo e fraco. Língua pálida, inchada e úmida. Você não pode falar que ela tá com deficiência do Yin. Pode até ter, mas a língua é típica de deficiência do Yang. Então você tem que tonificar o Yang. Dessa forminha aí que a gente falou. A gente só citou alguns acupontos aí básicos, ok? Aí, fígado, tá? A gente falou fígado armazena sangue, mas como que isso influencia na infertilidade? No caso, a síndrome típica de infertilidade vai ser estagnação do Qi do fígado. Até virar aqui minha página. Vou virar minha página. Estagnação do Qi do fígado. É aquela mulher que tem os sintomas típicos de tensão pré-menstrual. Então, essa mulher, toda mulher às vezes vem com um monte de problema de saúde e engravida, né? Mas porque engravidar é algo divino, né? Então, se Deus quer, não importa o que ela tem, ela vai engravidar. Se Deus não quer, não importa o que a gente faça, que ela não vai engravidar, tá? Nem fazendo 5 fertilizações in vitro, ela engravida. Então, antes de tudo, também tem a vontade divina, né? Então, por isso que eu falo, mas se você for para ela engravidar, ela só tá com aquele empecilhozinho, e ela for uma mulher que tem muita TPM, ela não vai engravidar, porque ela tem estagnação do Qi do fígado. E aí que entra o nosso papel secundário, né? O comandante do navio é Deus, a gente é o primeiro tenente ali, né? Só tá conduzindo, né? Tá tentando fazer o nosso melhor naquilo dentro das nossas possibilidades. Então ela vai vir pra você, tá querendo engravidar, já tratou 3 meses, tentando regular o ciclo menstrual dela. Às vezes só nessa equilibrada do ciclo menstrual ela já engravida. E muitas vezes nessa equilibrada do ciclo menstrual você já tratou também o Qi do fígado estagnado nela. Porque se na anamnese você detectou que ela tem o quê? Pulso em corda, ok? Já lanço, tô falando um monte de coisa e já lanço conteúdo aqui em cima pra vocês, fica tudo misturado. Aí é hora de anotar, né? Então, pulso em corda. A língua de Qi de fígado estagnado não é muito típica. O Qi do fígado estagnado, ele tem vários aspectos que são mais emocionais, que são muito típicos. Inclusive, quem estava na nossa mentoria da quinta-feira passada, vai lembrar do caso, onde a gente falou um pouco sobre a pessoa que tinha o intestino preso. E
a terapeuta, né, tava levando muito pro lado de achar que ela tinha raiva, mas ela não tinha nenhum sintoma de raiva. Embora a gente pense assim, enfesado, né? Enfesado é quem tem muitas fezes contidas, né? Então, que tem tudo a ver com aquele intestino preso. Mas essa raiva dela tinha ficado lá pra trás, já tinha desequilibrado toda a energia do baço, do pulmão, e atualmente ela andava, era mais deprimida, certo? Que era a causa, então, desse intestino preguiçoso aí. Tá? Então, a pessoa que tem estagnação do TI do fígado, olha, ela é uma pessoa raivosa, temperamental, tudo tira ela do sério, deixa ela nervosa, sabe? Tem gente assim que eu olho assim de conversar, de conviver, eu já sei que tem estagnação do TI do fígado. E não é só mulher, tá? Homens também têm estagnação do TI do fígado. Aí então essas pessoas aí têm, no caso do ciclo menstrual, aquele seio que fica inchado e dolorido durante o ciclo menstrual. E na fase pré-menstrual tem muita TPM, assim, a flor da pele. Briga, chora, fica raiva, joga objeto no chão, bate a porta e tudo mais. Nico, dá licença, agora meu cachorro querendo atrapalhar. Sai, filho. Sai, filho. Pronto. Senão ele vai derrubar tudo aqui, minhas luzes. Aí, gente, é isso, tá? Então, beleza? Tem que tirar essa raiva, tem que fazer esse tipo de fígado aí desestagnar, senão não vai conseguir engravidar não. Como eu falei, se for por Deus, ela engravida mesmo assim, tá? E até com um monte de outro problema sério de saúde, ela engravida. Mas aí, então, a gente vai fazer isso. E como que a gente... Tá, pulso em corda, tá? E quais são os sintomas do TI do fígado estagnado? Basicamente, são mais emocionais. Além de tudo, é uma pessoa que tem muita cólica menstrual. Como é que é o ciclo menstrual dessa pessoa? Ela é um ciclo que pode vir tanto antecipado quanto atrasado. É uma pessoa que tem muitos coágulos. Porque se o TI do fígado é estagnado, o sangue também não circula direito. Então aí você matou a charada, pegou pulso em corda, tem alta tensão pré-menstrual, o seio fica inchado, fica irritado, tem muito coágulo, o sangue pode vir muito como pode vir pouco. Então não há uma regra com relação ao fluxo, mas com certeza tem coágulo, ok? E aí a gente vai utilizar os acupontos. Por isso eu falo, a fórmula em si, nesse caso aqui, nem tem tanto segredo. Mas acupontos do fígado, para desestagnar esse TI, né? Então, por exemplo, F3, a gente pode utilizar o F2. Se tiver com dor aqui no F13, também pode utilizar, tá? E a menstruação borra de café, se ficar só na borra, é o seguinte, a mulher que toma anticoncepcional tem essa menstruação borra de café, certo? Só que não é muito... Borra de café, aí a gente já tá falando de uma amenorreia quase, porque é muito pouco, né? Quase uma amenorreia. Não considera fluxo, né? Não tem sangue vivo. E aí tem que aprofundar essa análise. Pode ser deficiência do TI do baço, que a gente vai falar na próxima síndrome, tá? Então, quando a gente fala em infertilidade, regular o ciclo menstrual, a gente analisa o fígado, o pulso, a gente analisa o fluxo, analisa o ciclo menstrual, mas a gente tem que pegar todos os outros sintomas pra ver por que no caso, como a Rita perguntou, borra de café. Pode ser estagnação do TI do fígado, pode ser deficiência do TI do baço, aí você tem que fazer a análise com outros sintomas, ok? Coágulos, tem que ter coágulo, mas mais importante, para ser estagnação do TI do fígado, tem que ter pulso em corda e aspectos emocionais, ok? Então, os pontos do fígado, a gente pode utilizar, como a gente usa o F3, né? Taichung, que fica ali no hook hole do pé, né? Na mesma região aqui desse acuponto, que é o Haku, né? Que é o IG4. Então, a gente pode usar F3 mais IG4. O Carlos falou vesícula biliar 34. Eu utilizaria, como eu acabei de falar, o F3 e o IG4. É uma combinação melhor ainda, viu, Carlos? Aí você pode utilizar também, selecionei aqui alguns pontos,
Pericárdio 6, porque ele vai... O pericárdio 6, né, ele é do pericárdio, mas ele tá muito ligado à questão da circulação do Qi. É um ponto que eu quase utilizo também em todo mundo, tá? Então, ele é um ponto muito bom nessa síndrome. Tá, aí, gente, fora isso, e porque, olha, não é, tá, então eu vou usar só 3 acupontos? Não, por quê? Olha, vamos supor, você usou F3 e G4, pericárdio 6, e F13, 4 acupontos? Tá, mas aí você faz o seguinte, dentro daquele ciclo menstrual, ela tá em qual fase do ciclo? Ela tá na fase que a gente tem que tonificar o yin? Então, eu vou pôr acupontos para tonificar o yin também. Ela tá na fase onde eu tenho que tonificar o yang. Lembra que a gente falou? São 4 fases. Na pós-menstrual, ela sedou demais, tem muita deficiência do yin, precisa tonificar o yin. Então, eu vou pôr esses pontos para sedar, para desestagnar o Qi, mas vou pôr pontos para tonificar o yin também, dependendo da fase do ciclo em que ela está. Lembrando que se ela estiver na fase de menstruação, né, que é a fase de sedação, eu não vou sedar. E muitas vezes fazer o Qi circular pode soar como sedar. Então, se ela estiver na fase menstrual, eu não utilizo pontos para desestagnar o Qi. Mas na fase pré-menstrual, que é inclusive a fase da tensão, da TPM, você tá ali, ó, bombando, utilizando todos esses acupontos para desestagnar o Qi do fígado. Inclusive, na fase pré-menstrual, você pode fazer acupuntura nela todos os dias, tá? Lembra que a gente deu aquele primeiro passo a passo lá, segunda, quarta e sexta, né? Ou então fazer acupuntura 3 vezes por semana, acredito que eu tenha falado, né? Que tem esse protocolozinho aí. Mas aí, ó, a menstruação vai vir dia 10. Aí quando for dia 6, 7, 8, 9, se não cair domingo, né? Se você não quiser tratar domingo, você faz acupuntura segunda, terça, quarta, quinta, para tirar essa tensão pré-menstrual e foca nesses pontos, ok? Aí num dia você usa o F3, no outro você usa F2, num dia você usa F13, no outro você utiliza o F3 de novo, e aí você vai alternando, tá bom? Não sei se eu tô falando muito rápido, se o pessoal tá acompanhando aí, dá um feedback, se tá tudo certinho aí na sequência. Bom, aí lembra que a gente falou deficiência do yang do fígado, deficiência estagnação do Qi do baço. Se ela tiver infertilidade por deficiência do yin do rim, né? Yang do rim, desculpa, acho que eu falei errado, ó. Deficiência do yang do rim, a gente já falou. Estagnação do Qi do fígado. Agora, deficiência do yin do rim. O yin do rim também provoca infertilidade. Nesse caso, como é que vai ser a menstruação? Ela vai ter um fluxo que vai ter coágulo também, tá, Rita? Então, que nem a gente falou, mas o coágulo é sempre estagnação do Qi do fígado? Não. Deficiência do yin do rim também pode dar coágulo. Só que aqui ela não tem aqueles sintomas emocionais. Ela vai ter sintomas de deficiência do yin do rim. Como é que é essa língua? É uma língua vermelha com pouca saburra, o pulso é rápido, apesar de fraco, ele é profundo, rápido e fraco, tá? Deficiência do yin do rim. A menstruação também não tem uma regra, ela pode tanto vir antecipada quanto vir atrasada. Isso vai variar, porque o yin do rim deficiente, o que acontece? O sangue também é deficiente, certo? Por isso que vem coágulo, porque o sangue não flui com aquela velocidade com a qual ele deveria fluir, porque ele tem pouco sangue. E quando tem pouco sangue, o que acontece? Ou seu corpo segura e faz com que a menstruação atrase, né? Não venha no dia que deveria vir, ou ela vem antecipada, mas vem pouquinho. Então, fluxo menstrual pouco. Por que ela vem antecipada? Porque o yin deficiente e yang com certeza também é deficiente, né? Então, o yin e yang deficiente não consegue segurar aquela menstruação. Então, com relação a ser antecipada ou atrasada na deficiência do yin, do rim, não existe uma regra. Mas você consegue definir que é deficiência do yin, do rim pelos outros sintomas, tá? Então, por exemplo, ela não tem tensão pré-menstrual. Aí você já descarta, você pode ir por descarte também. Você descarta estagnação do Qi do fígado.
ela não tem sintomas de deficiência do yang do rim. Tudo que ela tem é deficiência do yin do rim. Aí ela vai ter esse pulso rápido, profundo, língua vermelha com pouca saburra. Pode ter dor lombar e dor nos joelhos, mas essa dor é mais uma dor com sensação de vazio. A dor na lombar e nos joelhos por deficiência do yang do rim é uma dor com sensação de frio. Olha aí a diferença, certo? Vocês conseguem definir. Tem as bochechas rosadinhas, tem o calor nas mãos, nos pés, calor aqui no centro, certinho? Então tem todas essas características de deficiência. E aí a gente pode utilizar um acuponto muito bom, que é o R7, né, que chama Fuliu, muito bom para tonificar yin do rim. Podemos utilizar o R3, que nem eu falei, acuponto, gente, acuponto é a parte fácil. Vocês são acupunturistas, conseguem utilizar e escolher esses acupontos de uma forma assim bem fluente, eu acredito, tá? Então R3, R6, R7, podem utilizar todos estes pontos. Podem utilizar baço 6, o baço 6, né, que tá ali no meridiano, que é que tonifica todos os meridianos yin, né, da perna, né, que conecta todos os meridianos yin, ok? E a nossa próxima síndrome, que é a síndrome de deficiência do Qi do baço. E aí, como é que vai ser essa menstruação? Ela pode vir tanto atrasada, pode ter amenorreia, porque vamos lembrar lá, o baço, ele produz sangue. E o sangue, se não tem, não vai ter menstruação. Então, o que vai ter? Ou ele vem atrasado, ou a pessoa tem amenorreia, ok? Então, anotem aí. Amenorreia, VC4, ponto bom. Pode utilizar, principalmente aqui, ó, nessa deficiência do Qi do baço. E também na próxima síndrome que a gente vai discutir, que vai ser a última, que é a mucosidade, fleuma, que obstruem o meridiano Chong e o meridiano Ren, ok? A gente vai falar daqui a pouco. Além de tudo, olha, a pessoa que tem deficiência do Qi do baço é uma pessoa que quer engravidar, mas ela é obesa. Então, você fala, não, tem que emagrecer para conseguir engravidar. A medicina ocidental também fala isso. Mas a gente tem que tonificar baço, tá? Então, ela vai ter aquela língua típica de deficiência do Qi do baço, que tem marca dos dentes, pode ser inchada, tem aquela saburrazinha viscosa, tem aquela língua pálida. Como é que é o pulso? O pulso encorda da deficiência do Qi do baço, ok? Tem as fezes amolecidas. Então, vejam, é fácil de diagnosticar. Ela tá infértil, tem um fluxo que ela, por exemplo, tá com amenorreia. Se você detectar deficiência do Qi do baço e tratar, não precisa tomar hormônio, não precisa tomar nada. Dali 3, 4 meses, a menstruação dela começa a descer. Se essa amenorreia for por deficiência do Qi do baço. Eu tenho experiência com esse tipo de situação e desce. Se você detectar corretamente. Exatamente, pulso escorregadio ou pulso liso, né? Depende da tradução, tá bom? Então, como a gente falou, né? Se você estiver ali tratando 3 meses, vamos supor, você trata, meio que esquece a infertilidade. Você tem que primeiro fazer ela menstruar. E aí, se ela fala assim, ó, quero engravidar, mas não tem menstruação, aí você pega pulso, pega a língua, faz anamnese, detecta a deficiência do Qi do baço. Tonifica esse Qi do baço. Aí você pode utilizar baço 6, baço 9, baço 7, muito bom também, Louku, esse acuponto para tonificar Qi do baço. Pode utilizar baço 10, tá? Então, notem aí os acupontos. Baço 10 que chama Qihai, que é o mar de sangue, é o baço 10. Então, manda sangue aí para esse meridiano, faz o baço produzir sangue, para você fazer a menstruação dela vir. E aí, só que aí você tem que explicar, ó, vamos tratar, que nem a gente falou, no mínimo 3 meses, no máximo 9. Se em 9 meses você não obtiver resultado, aí você fala, olha, cheguei, né, a gente não vai continuar enganando, tentar tratar ela por 2 anos, né? 9 meses é um tempo bom para você ver se você teve sucesso ou não no seu tratamento, mas no mínimo 3. Por isso que eu falo, em 3 meses você consegue fazer a menstruação dela descer, se ela tiver amenorreia pura e simplesmente por deficiência do Qi do baço. E tem um outro sintoma muito interessante nessa deficiência do Qi do baço, que é a leucorreia.
Então ela tem pulso, língua, típico de deficiência do tecido baço, é obesa, né? Tá acima do peso, não precisa ser muito, mas tá um pouco acima do peso. E ela tem leucorreia, porque o baço, ele gera umidade interna, então ela tem aquele edema, inchaço. Essa obesidade é esse edema acumulado, né, que vira gordura. E ela tem também leucorreia, ok? E aí, então, você consegue detectar. Essa é uma pergunta que você tem que fazer na anamnese. Se ela tiver leucorreia, e é uma leucorreia assim, branca, sem cheiro, né, que não tem calor interno. Mas se ela tiver uma leucorreia por calor interno, aí você também tem que sedar calor, né? Então você pode tonificar o baço, tem que sedar calor. Aí você pode usar sangria, pode usar alguns acupontos que sedam calor, de uma forma geral. Os acupontos, assim, da ponta dos dedos, são ótimos tonificantes, sedantes de calor, tá? Que tem a ver com 5-Chu, ok? Tô falando super rapidinho, espero que vocês estejam acompanhando aí, anotando tudo. Se não estiver acompanhando, manda a pergunta aqui, que se der tempo eu vou responder. E para finalizar o conteúdo de hoje, segunda parte de infertilidade feminina, que seria a síndrome de desequilíbrio, desarmonia dos meridianos Chon e Ran, que no fundo essa síndrome pode estar por trás de todas as outras síndromes. Rita, R2 para qual síndrome que você tá pensando, tá? Comenta aí que daqui a pouco eu comento com você, tá bom? Então, ó, fleuma e umidade que obstruem o meridiano Chon e Ran, tá? Meridiano Ran é o vasoconcepção, se conecta com o útero. Meridiano Chon, a gente já explicou, ele também tem conexão com o útero e faz um par yin e yang com o meridiano vasoconcepção. Normalmente são vasos complementares, sabe? Fisiologicamente falando. E aí ela vai ter fleuma. Então, o Chon e Ran, eles vão criar essa infertilidade porque eles obstruíram, tiveram sua energia obstruída. Como eles não são órgãos, eles não estão ligados a nenhum órgão e víscera específico, é difícil a gente analisar como a gente analisou agora as outras síndromes. Concordam comigo? Então, não posso falar que tem uma síndrome típica do Ran, como tem uma síndrome típica de deficiência do yin do rim, ou estagnação do ti do fígado, porque eles são vasos extraordinários, né? Então, as doenças dos vasos extraordinários, elas estão sempre relacionadas com os desequilíbrios dos meridianos regulares, tá? Então, aqui tá muito ligada a acúmulo de fleuma e mucosidade. E aí, o que a gente tem que fazer? Tá, a gente pode utilizar acupontos do vasoconcepção. Então, aqui a gente pode utilizar VC4, VC6. A gente pode usar VC3 também, muito bom esse acuponto, tá? Anotem aí. E a gente pode utilizar baço, porque a gente vai ter que tonificar baço, porque a gente tá falando de fleuma e umidade. Então, a gente pode usar baço 4, Consun, que tá ligado aos meridianos maravilhosos, tá? Então, aí, a gente vai tratar vasoconcepção e o meridiano Chon, a partir dos acupontos com os quais eles se conectam com os vasos regulares, com os meridianos regulares. Sabe, tem uma coisa muito interessante, é que a gente mistifica muito os vasos maravilhosos, porque a gente traduziu como os vasos maravilhosos ou vasos extraordinários, né? No fundo é a mesma coisa, que maravilhoso e extraordinário é a mesma coisa, né? Uma coisa maravilhosa, extraordinária. Só que nenhuma nem outra é a tradução correta dos nomes desse meridiano. Sabe o que significa? Ti Tim Pa Mai. Ti Tim é meridiano. Esse ti significa ímpar. E é a mesma coisa. Uma coisa que é ímpar é uma coisa que não tem palavras para explicar, não é verdade? São meridianos maravilhosos, ímpares, extraordinários. Mas a tradução literal de Titim é meridianos ímpares.
Isso significa que são meridianos que eles não têm uma dupla. Exatamente, mas esse ti aí você escreveu errado, Carlos, que não é com Q, é com J, tá? Então isso é uma coisa que eu quero muito, gente, quando eu der um curso, eu vou ensinar vocês a escreverem certinho, na romanização, os nomes, né? Ti, san, que a gente fala xue, tin, ti, ó, esse ti, tin, pamai, pamai, tin, tá tudo certinho, mas esse ti não é de ti, não é de energia. E muita gente confunde isso, porque escreve QI, né? Mas não é QI, é JI. E o caractere significa ímpar. Então, simplesmente são meridianos que não têm um par e não se conectam com órgãos e vísceras. Então, eles são meridianos muito simples. Na verdade, eles são muito simples, não tem toda aquela mistificação. Se houve no passado, em clássicos muito antigos, hoje em dia caiu um pouco por terra por ser muito difícil a gente realmente determinar se você está abrindo ou fechando a energia de um determinado canal. A gente mal consegue pegar o pulso direito, como que você, com a sua esplendorosidade toda, vai ser capaz de abrir ou fechar só pelo fato de acupunturar antes ou depois, entenderam? Mas podem continuar utilizando dessa forma, tá? E aí o pessoal falou, Chonma é baço 4, como eu falei, exatamente. Então você vai utilizar baço 4, Konsun, VC4, VC6, para tratar, né, esse bloqueio do Chon Duran pela umidade. Mas aí tem que lembrar de tratar baço também, tá? Baço para tonificar o Ti do baço. Então, Carlos, o que eu quero te falar é assim, ó, esse meridiano aí, ele se escreve com JI, tá? Ti, tim, pa, mais JI. E não é Ti de energia, é Ti, que significa ímpar, tá? Que é a tradução meridianos ímpares. Bom, a gente pode tratar assim para cair um pouco essa desmistificação, né, do que são os vasos maravilhosos ou vasos extraordinários. Fica no programa Também Quero dar uma live ou um curso mesmo, um workshop falando sobre os vasos. Absoluta, Carlos, certeza absoluta, tá? Não é Ti. Olha, outra coisa que eles erram muito é que eles falam assim Tai Chi Chuan e Tai Chi Chuan, né? E acham que o Ti do Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan, né? Como fala aqui no Brasil, é o Ti de energia, Tai Chi, mas não é Ti de energia. Esse Ti do Tai Chi Chuan é um Ti que significa topo, elevado, e também se escreve JI, não é QI. Lembra que eu falei exatamente Ti, Tim, Pa, Mai? A Beth escreveu direitinho. Então é esse Ti que significa ímpar, tá? Não é energia, tá bom? E é isso. Então, ô Carlos, eu tenho certeza porque eu falo a partir do mandarim mesmo, né? Eu leio e escrevo mandarim. Então, acontece que, como eu já falei, o mandarim, ele tem muitos caracteres e poucos sons. Muitos poucos sons. Os sons são contados, não passam de 300 sons. E tem mais de 10.000 caracteres. Então pensem o que acontece. Muitos caracteres têm o mesmo som. E aí quando a gente romaniza, né, a gente escreve no caractere romano, que é aquilo que a gente consegue ler aqui no Ocidente, escreve tudo com QI. Tem muitos que é QI, que é Ti, que também não é aquele Ti de energia. Esse Ti pode ter outros caracteres significando outras coisas. Mas, Carlos, olha, a live vai cair, gente, vai cair, a gente vai entrar de novo, porque eu preciso falar com você, tá, Carlos? Vou encerrar agora, vamos todo mundo entrar na live de novo, tá?
aqui no Facebook. Tem gente me assistindo aqui. Infelizmente não rolou no YouTube hoje. Pessoal do Facebook, fique aí que a gente vai continuar a live, tá? Só tô reconectando aqui no Instagram. Gente, a live caiu num ponto muito complicado e eu quero muito falar com vocês. Vou esperar as 20 pessoas voltarem para esclarecer demais isso. Muito quero. Agora eu quero. Carlos e pessoas que estão entrando na live. Gente, é por isso que eu falei. Falar que ele estudou com clássico de acupuntura em português tem muito erro de tradução, tá? Não tô falando, gente, não tô nem falando que meu chinês é bom, meu chinês é básico. Só que só o fato de ler, escrever, ter sido alfabetizado em mandarim, ter estudado mandarim, abre muitas portas. Então, valorizem quando você tem uma pessoa que fala mandarim, que lê mandarim e que é especialista em medicina chinesa, oferecendo para vocês a oportunidade da gente estudar os clássicos diretamente do mandarim, tá? Então, agora tá fervendo, o povo tá voltando e eu vou repetir. Quando você pega um clássico em português ou mesmo em inglês, e lê esse clássico, primeiro, ele vai ter erro de tradução e ele vai ter erro de escrita também. As pessoas escrevem errado, tá bom? Então, Carlos, eu não sei qual foi o livro que você estudou, se era em português ou se era em inglês, mas estava errado. Só não vou escrever o caractere aqui pra vocês agora, nessa live, porque eu não tenho como escrever. Será que eu tenho como escrever aqui? Ah, eu vou escrever. Eu vou escrever aqui pra você, Carlos. Titim. É assim, ó. Só um minutinho que vocês vão ver qual que é esse ti. Aqui, ó. Ti, tim. Olha, eu mandei o caractere para vocês aí em chinês, tá? Ti, tim. Esse caractere aí significa ímpar, tá? Então, são meridianos ímpares. O caractere de ti é este aqui, que eu acho que esse aqui vocês conhecem, tá? Então, esse aqui é o caractere de ti, que significa energia, que eu acho que foi isso que algumas pessoas confundem, tá? E o caractere lá em cima, escrito ti, beleza? Isso aqui é bom para ajudar vocês a ter então esse conhecimento a mais. Aí, por exemplo, aqui a Carla falando, eu vi vários professores na China. Sim, sim. Obrigado, Carla. Olha, por exemplo, Tai Chi, Tai Chi, Tai Chi, Quan. Ó, Tai Chi Quan é assim que se escreve Tai Chi Quan, tá? Não é daquele jeito que fala Chuan, né, com CH e tudo mais, tá bom? Opa, peraí. E esse caractere aqui, ó, oh meu Deus, quero escrever aqui, não tô conseguindo. Aqui. E esse caractere Ti do Tai Chi Chuan, ele é assim, o Tai, Chi. É este caractere aqui, ó. Tai Chi Chuan, tá? Então, aqui tá escrito Tai Chi Chuan. Esse ti também não é aquele tizinho que a gente escreveu lá em cima, ó. Se vocês conseguirem enrolar os comentários aí, vocês vão ver, tá bom? Que ele é... Então, Tai Chi significa... Tai é grande, supremo, né? Chi significa teto, alto. E Chuan significa punho. Então, seria assim, o punho do teto supremo, sabe? É uma tradução assim, que não fica legal, né? O pessoal quer traduzir como o punho do grande Chi, da grande energia e tal, mas não é nada disso. Aí a Mariana falando, né? O grande problema é a tradução, não dá pra confiar no pinyin. Mari, é isso mesmo.
Viu, Carlos? Olha, a minha crítica não é contra você. Não é. E não é problema das pessoas. É o problema da tradução. O pinyin, ele é escrito errado. O que é escrito com Q, às vezes vem escrito com J, o que é escrito com J é escrito com Q. E isso dá muito problema. E às vezes o Q, o JI, o QI, que nem eu falei, pode significar muitas coisas. Então não adianta você escrever para mim uma coisa assim em chinês romanizado e perguntar o que significa. Vocês entendem? Vocês escreverem para mim assim, Tai Chi Chuan, do jeitinho que eu escrevi ali. T-A-I-J-I. Ai, Karina, o que significa isso? Tai Chi, escrever com um caractere romano. Falei, depende, não dá pra ler. Agora, quando tá dentro de um contexto, né, que nem a gente sabe que Chi de energia é QI, sangue é X, U, E, Xue, né? Entendeu? Aí a gente sabe, deve significar sangue, deve significar Chi, deve significar Yang, Yin e tudo mais. Tá bom? E o Carlos não comentou mais. Não fique chateado comigo, tá? Eu tô só querendo ajudar vocês. Aí a Rita falando aqui, são 3 T's diferentes. Sim, tem muitos T's. Tem, exatamente, são 3. Aí aqui a gente já deu exemplo de 3, né? Tem milhares. Olha, eu vou mostrar uma coisa. Eu quero dar, o que vocês acham de a gente fazer um workshop onde eu vou estar ensinando vocês a escreverem corretamente as palavras técnicas em chinês, escrevendo o pinyin, tá? O pinyin correto. Ó, vou escrever aqui para vocês. Pinyin. Escrever o pinyin correto de todas as palavras e falar o significado dessas palavras. E às vezes isso ajuda na interpretação de algum conhecimento técnico também. Vocês querem? Põe todo mundo, escreve sim aí que eu vou organizar então esse webinário. Sei lá, vou chamar assim um webinário ou um workshop que eu vou oferecer aqui para vocês. Para vocês escreverem direitinho e aprofundarem cada vez mais. Legal? Tá, então é isso, gente, a minha ideia. Se chama Taulina, exatamente, cara. Então, olha, tem muita gente aproveitando aí o grupo do Telegram, onde eu tô colocando e escrevendo lá o pinyin correto de todas as palavras. E, gente, podem confiar, porque, olha, se tem uma coisa que estrangeiro aprende bem na China é pinyin, porque o chinês mais velho, né, o chinês, assim, cinquentão, ele não sabe pinyin. Hoje em dia as crianças estudam pinyin. O pinyin, ele foi introduzido há 30 décadas na China. Ou menos, 20, menos, 30. Então eles não. É por isso que não existia essa padronização e as pessoas escrevem errado. Né? Escrevem assim, Tai Chi Chuan. Não escrevem assim, Tai Chi Chuan. Eu falava assim também, é normal, isso não tem problema, porque as pessoas... Mas a gente pode melhorar, tá? E eu tô aqui pra gente atingir esse objetivo, então, de melhorar. E de pelo menos as palavras técnicas. Não, aprende, Bebel, aprende sim. Só as técnicas. E aí a pronunciar direitinho, tá bom? É isso, tô tomando muito tempo de vocês, ó. Já tá tarde. Mas eu, por mim, continuaria a discutir esse tema que eu adoro, que é o mandarim. E eu gosto demais, gente. Eu vou falar um segredo aqui pra vocês. O meu objetivo é ensinar a medicina chinesa, mas o objetivo final, e eu vou organizar isso, eu só preciso de tempo, mas eu vou organizar um curso de mandarim voltado pra medicina chinesa. Tá? Coloquem aí na lista de vocês. E é um curso simples, só pra gente dominar e falar e aprender as coisas básicas voltadas pra medicina chinesa, tá bom? É isso que eu quero. Mas para isso eu preciso de mais estrutura e eu preciso de mais tempo. Então eu vou começar com a medicina chinesa, que eu adoro também. E aos pouquinhos a gente vai crescendo e vai desenvolvendo isso tudo aqui, tá bom?
É isso, gente. Vocês estão empolgados, mas acho que a gente tem que terminar essa live aqui. Tá? Então aguardem aí nosso workshop. Tá saindo um em breve, que eu já vou organizar agora para esse mês de agosto. Vou começar a divulgar, que vai ser sobre o Yin e o Yang, de acordo com o Suan, tá? E o próximo a gente vai organizar aí sobre esses termos técnicos e como se escreve, tá bom? Aqui, ó, então só para encerrar, né, a Bebel falou. Então, basicamente, vai ser fleuma e umidade bloqueando o meridiano Chon e Ran. Claro que quando a gente fala de deficiência do Yin, a gente fala também de deficiência do sangue, e isso influencia no vasoconcepção e no vaso Chon. Quando a gente fala de estagnação do Qi, a gente está falando de fígado, estagna o Qi, estagna o sangue também. E aí, então, também influencia no vaso Chon e no vaso Ran, tá? Então, ao mesmo tempo que a gente está tratando as desarmonias dos outros órgãos de acordo com as síndromes, você pode sempre estar levando em consideração vaso Chon e vaso Ran. Acaba que essa é uma explicação muito mais teórica sobre a infertilidade, mas usar o Chon e o Ran para tratar é muito restrito. Por isso que nós utilizamos as diferenciações sindrômicas. Tá bom? Gente, muito obrigada pela live e pela presença. E da próxima vez, com certeza, vai ter YouTube, tá? Um beijo, boa noite a todos.